Bom dia. Hoje é dia 15 de setembro de 2023 e eu vou gravar hoje o programa número 15. E na sessão Lana Caprina eu vou falar sobre uma coisa que pouca gente vai se interessar, por isso que está na sessão Lana Caprina, que é corrida de cavalos, principalmente curiosidades sobre o tema corrida de cavalos. Em primeiro lugar, quero dizer que amanhã, dia 16 de setembro, será corrido o St. Leger Stakes, que é uma das provas mais importantes do Turf Mundial. É a terceira parte da Tríplice Coroa Inglesa, que começa nos 2.000 guinéus, depois prossegue no Derby e termina no St. Leger. Que eu saiba, faz muito tempo que nenhum cavalo consegue ganhar sucessivamente esses três pares. Mas o St. Leger Stakes começou no final do século XVIII, lá por 1700 e bastante. Acho que 1770, mais ou menos. E tem uma história lindíssima de grandes cavalos que se notabilizaram por ter ganho o St. Leger Stakes. No páreo, ou na prova que será corrida amanhã, existe até um cavalo de propriedade do rei Carlos III. Então eu vou contar umas coisas curiosas sobre fardas de jockeys, quer dizer, as camisas que os jockeys usam, cada uma representa um proprietário. A do rei Carlos III, que pertenceu a todos os monarcas ingleses que o antecederam, que eu saiba, é púrpura com alamares ouro. Alamares são umas espécies de enfeites dourados, assim, que atravessam no sentido horizontal. Acho que são 3 fileiras de alamares dourados. Mangas vermelhas e boné preto. Então, uma farda chiquérrima. E na Espanha, o rei Afonso XIII também adorava corrida de cavalo. Só que se ele corresse como cavalo proprietário do rei, o espanhol é mais cerimonioso do que o inglês. Então, nenhum outro proprietário, nobre ou não, teria a coragem de ultrapassar o cavalo do rei. E ele, como não queria perder a qualidade da disputa, para ver se os cavalos dele eram bons mesmo, ou só tinham ganho em função da gentileza dos outros proprietários. Ele usava um pseudônimo, que era Duque de Toledo. Porque aí os outros fingiam que não sabiam que o Duque de Toledo era o rei, aí podia ultrapassar o cavalo. A farda do Duque de Toledo era morado por uma cor de vinho, assim, quase um bordô, com um X, uma cruz de Santo André vermelha, e o boné, eu não me lembro se era branco ou preto. E ele ainda curtia as corridas de cavalo no Hipódromo de la Castellana, que tornou-se uma das avenidas mais importantes de Madrid. E depois o hipódromo foi demolido, foram construídos diversos edifícios, ao que me disseram, ocupados por órgãos governamentais espanhóis, e depois foi construído o hipódromo de La Zarzuela, perto do outro palácio do rei de Espanha, que é o Palácio de La Zarzuela. O palácio principal fica em Madrid, chama-se Palácio Oriente. Bom, em São Paulo, aqui, que nós sempre copiamos tudo, eu vou falar das fardas de cavalo de corrida de alguns ex-presidentes do Jockey Club de São Paulo, na época que ser presidente do Jockey Club era tão importante quanto ser senador, só para vocês terem uma ideia. Talvez o mais educado e o mais gentil de todos tenha sido o Roberto Alves de Almeida, que foi presidente no auge do Jockey Club, lá pelos anos 50. A farda dele era celeste e mangas brancas. E ele, um dia, foi correr um cavalo na Argentina, num grande prêmio argentino, e a diretoria do Jockey Club argentino deu um banquete espetacular. Ele não se intimidou. No dia seguinte,
eles já tinham passado para Montevidéu. Ele convidou todos os argentinos e os uruguaios para um banquete em Montevidéu, patrocinado pelo Jockey Clube de São Paulo, onde ele nada menos encomendou as flores do Rinaldi, que era o maior floriculturista que houve em São Paulo, e foi um avião levando as flores para decorar a mesa do banquete e ficou esperando para depois trazer de volta. O outro presidente, que foi muito importante também, era o João Adhemar de Almeida Prado, que era de uma família de banqueiros do Banco de São Paulo, que mais tarde desapareceu porque foi incorporado pelo Banco do Estado de São Paulo. Mas no Banco de São Paulo, ainda fundado no tempo do Império, foi o auge, foi o banco mais importante, acho que do Brasil naquele momento. A farda do João Adhemar de Almeida Prado, que os cavalos estavam em nome dos aras dele, que era Arajaú e Rio das Pedras. Era cinza e verde em listas horizontais. E mais recentemente, já nos anos 70, nos anos 90 do século passado, o presidente foi José Bonifácio Coutinho Nogueira, um gentleman, um dos homens mais educados que eu conheci, cuja farda era laranja com friso verde. O friso vinha do queixo até a barriga, mais ou menos. E dizem que ele mandava fazer as fardas numa célebre loja parisiense, Hermès, que agora tem até uma filial em São Paulo. Mas, naquele tempo, estava no auge do seu prestígio, né? Aqui eles começaram a vender bolsa para perua, uma outra coisa para perua, que então perdeu um pouquinho do glamour. Outras fardas de gente importante, vou falar também sobre o Rio de Janeiro, para não dizerem que eu sou bairrista. Temos a farda da dona Zélia Gonzaga Peixoto de Castro, que foi uma das maiores criadores de cavalos de corrida no Brasil, que era branco com estrelas de 5 pontas azuis. Uma beleza de farda. Também tivemos a farda do Estúdio Seabra, que era verde e preto em listas verticais. E foi presidente do Jockey Clube do Rio de Janeiro, Linneu de Paula Machado, que era ouro com as costuras em azul. E, enfim, esse é um homem dos mais granfinos que o Brasil já viu. Vou falar também sobre a farda de outros nobres ingleses. A do Lord Derby, que deu o nome, talvez, à corrida de cavalo mais célebre do mundo, que é a farda do Lord Derby, que no momento é o 19º Lord Derby, para você ver a antiguidade do título, é preto com boné branco, que no Brasil foi copiado pelo senhor Paulo José da Costa, que foi um grande criador, que passou a usar as cores do Lord Derby aqui no Brasil, preto com boné branco. E o seu filho, que foi um professor brilhante de Direito, foi meu professor na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Paulo José da Costa Júnior, que eu tive a honra de ser um da comissão de formatura que foi convidá-lo para ser paraninfo da minha turma, de 1971, usava a farda inteirinha verde, que também é uma beleza, né? Você ter a sua cor única na farda, né? E vou falar sobre uma farda célebre do turf francês, que era do senhor Marcel Boussac, que era um grande industrial de tecidos que tinha a farda cinza com boné laranja. Vou falar também sobre uma farda célebre de uma cudelaria italiana, que talvez tenha criado o cavalo de corrida mais importante da história, Ribot. O Ribot correu 16 ou 17 corridas e ganhou todas, ele nunca foi derrotado. E o pessoal, para não estragar depois os estudos do studbook inglês, considerou
como vencedor honorário do derby, porque ele não correu o derby porque ele não foi inscrito. Para correr o derby, os criadores, logo que o potrinho nasce, já fazem um pagamento antecipado da inscrição, que não é barato, e o proprietário do Ribot nunca podia imaginar que ele ia ter um cavalo tão bom que teria condições de correr o derby. Porque de outros páreos sérios, ele ganhou 2 vezes em seguida o prêmio do Arco do Triunfo em Paris. E nos outros hipódromos italianos ganhou todos os páreos importantes. E ele, pelo que me disse um amigo veterinário, eu não posso assegurar porque estou me louvando na palavra de um terceiro, que ele teria sido uma mutação genética da raça cavalar, porque ele, diferentemente dos outros cavalos, ele corria de uma maneira estranha. Ele jogava as 2 patas da frente no meio das 2 patas de trás, como se fosse um coelho. E o Ribot deixou uma descendência espetacular, porque o cavalo se reproduz mais ou menos a cada 7, 8 anos. Então, sei lá, em 80 anos você tem 10 gerações de cavalos, né? Dá para fazer estudos espetaculares. O proprietário era a Cudelaria Ornello Olgiata, que tinha a farda toda branca com uma cruz de Santo André, ou seja, um X vermelho. E essa farda, então, é sério. Existe livro sobre o Ribot, só para os senhores terem uma ideia. Enfim, para falar em coisas mais singelas, o meu pai teve alguns cavalos de corrida e em nome do Estúdio Chaves, que era azul com 2 chaves douradas colocadas em X também, com a parte da alça da chave para baixo e a parte do dente da chave para cima. Ele chegou a criar 1 ou 2 cavalos no aras de um primo irmão dele, amigo queridíssimo, e que cedeu as instalações, os funcionários, para meu pai criar 2 cavalos ou 3 cavalos em nome dele. Eu sei que meu pai punha nos cavalos que ele comprava ou que ele criou, não sei exatamente quais, nomes jocosos. O cavalo melhor que ele teve, que chegou a disputar até alguns páreos clássicos, chamava-se Patusco. E a filiação do Patusco era Quiprocó e Galhofa. Aí, então, para uma filha do Patusco, ele deu o nome de Baldrana. E depois, não sei se para uma filha ou para uma neta da Baldrana, ele deu o nome de Facécia. O último cavalo que ele teve chamava-se Tremendão. Enfim, isso é só uma coisa sentimental que eu estou contando para vocês. Então, a parte do Lana Caprina já terminou. E eu vou contar, então, para vocês o assunto sério que eu me proponho a falar todos os dias também, que é o que aconteceu com os bancos estrangeiros aqui no Brasil. Outro dia eu falei dos bancos, do Banco Itaú, que teve um insucesso na Argentina. Então, hoje eu vou falar sobre outros bancos que tiveram insucesso no Brasil. Bancos importantes. O caso mais importante é o Bank of London and South America, que estava no Brasil há 150 anos. Ele foi incorporando outros bancos ingleses que houve no Brasil no passado, The London and Brazilian Bank, por exemplo, e lá, em um determinado momento, a matriz inglesa, que na altura já chamava-se Lloyds Bank, incorporou esse banco no Brasil e aqui ele foi até terminar de uma forma melancólica como Lloyds Bank. Ele, num determinado momento, ele construiu uma nova sede na rua 15 de Novembro, que ainda era a rua mais chique para bancos,
na esquina da Rua da Quitanda, um prédio moderníssimo que agora está abandonado lá, porque não consegue nem alugar mais. Enfim, o outro banco muito importante, que teve uma presença importante aqui no Brasil, foi o HSBC, The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, que depois adotou o nome só das iniciais, HSBC. Esse banco comprou, enfim, o espólio do Banco Bamerinos, gastou milhões para que a marca dele ficasse conhecida e, no fim, saiu com o rabo entre as pernas, vendeu as operações aqui para o Bradesco. Outro exemplo disso foi o ABN AMRO, que é um banco holandês, fusão de dois bancos holandeses importantes, o Algemeen Banco Nederland e Amsterdam Rotterdam Banco, por AMRO. Esse banco, o Algemeen Bank Nederland, aqui no Brasil, antes operava com o nome aportuguesado de Banco Holandês Unido. Em determinado momento, eles compraram só o banco comercial do Dr. Aloysio Faria e mudaram o nome para ABN AMRO Real, porque o nome real já era tão importante, tão conhecido, que eles não tiraram, né? E depois eles viram que estava quase impossível de competir com os bancos locais aqui, muito bem estruturados, como o Banco Bradesco e o Banco Itaú. E aí acabaram vendendo para o Santander, que esse sim fez uma aposta enorme no Brasil, comprou cerca de 10 ou 11 bancos aqui, inclusive o banco que era da Camargo Correia, chamado Banco Geral do Comércio, vários bancos lá no Sul, enfim, e Banco Noroeste e outros bancos menores aqui, Banco Bozano Simons, se eu não me engano, e eles conseguiram se firmar, pelo menos. Hoje o Banco Santander Brasil é um dos bancos, um dos grandes bancos brasileiros, tá? O atendimento é péssimo, mas isso quase que é uma política geral do sistema bancário, é tratar mal dos clientes, para que eles saibam, desde pequeno, quem é que manda. Bom, de menor expressão, mas de grande prestígio internacional, operou no Brasil o ING Bank, um banco holandês que chegou a ter uma associação com o Grupo Segurador Sul-América e que depois fechou também aqui, vendeu as operações brasileiras. A mesma coisa, o Banco Crédit Commercial de France, que foi embora do Brasil, e o American Express Bank, que chegou a ter operações no Brasil, tinha várias lojas especializadas em câmbio e na venda de travel check, que depois, pelo avanço tecnológico dos cartões pré-pagos, acho que nem existe mais travel check. Enfim, também vendeu as operações para o Bradesco. E o caso mais importante é o do Citibank, que chegou no Brasil em 1915 e 100 anos depois, em 2015 ou um pouco depois, vendeu as operações de varejo para o Itaú, que aproveitou o prestígio do Citibank, incorporou as operações dessa clientela diferenciada no seu segmento Personnalité, que é uma decorrência do Banco Francês e Brasileiro, que era um banco importante na Europa, quando o Itaú comprou, criou o segmento Personnalité. Eu esqueci de falar, o Banco Santander também incorporou um outro banco muito importante aqui, que foi o Banco Sul Brasileiro, que era um banco lá do Rio Grande do Sul, que, por sua vez, tinha incorporado outros bancos importantíssimos na sua época lá, que tem prédios magníficos em Porto Alegre. Um deles, o Santander teve o bom gosto de fazer um centro cultural lá.
Uma outra experiência mal sucedida aqui foi da Banca Commerciale Italiana, que logo que ficou pronto na rua Libero Badaró, o edifício mercantil Finasa, ela abriu uma agência de andar, que até então não existiam, as agências todas eram no térreo. Essa foi a primeira agência no andar. E criou um logotipo novo, espetacular. Foi talvez o logotipo de banco mais inteligente que eu já vi, que era uma letra em cima da outra, compondo um desenho quase art déco, BCI. E depois também acabou as operações no Brasil. Aliás, o sistema bancário italiano é o que está mais debilitado no mundo ocidental civilizado no momento. O banco mais antigo do mundo que ainda existe em operação é Monte dei Paschi di Siena, que funciona desde 1400. Só não quebrou porque o governo italiano, por uma questão de prestígio nacional, quer manter em funcionamento o banco mais antigo do mundo. Bom, um banco venezuelano chegou a ter agências aqui no Brasil, na Paulista, esquina com a Peixoto Gomide, que era o Banco Union. Mas depois, com o colapso da Venezuela, ele se retirou do país também. Enfim. E eu fiz esse estudo muito porque eu tenho um rascunho de um livro que já está quase em fase final de confecção, chamado São Paulo e os Bancos, que eu procurei dar as informações todas que eu tive de qualquer banco, de qualquer origem, que teve operações em alguma cidade do estado de São Paulo. Então, são bancos que desapareceram e poucos deixaram traço, tá certo? Houve até um pequeno banco que usava o nome em italiano aqui, que era a Banca Fabrotini, perto do Largo do Tesouro, ali do lado do prédio, que depois foi da Bolsa, depois do Tribunal de Alçada, e hoje é um prédio do Tribunal de Justiça no pátio do colégio. E, que eu saiba, o único banco que não usou a palavra banco em português foi a Banca Fabrotini, né? Tivemos outros casos espetaculares aqui, que era numa época que era chique ter banco. Então, qualquer pessoa bem-sucedida empresarialmente fundava o seu banquinho para dizer que tinha o próprio banco, tá certo? Entrava no seleto clube dos banqueiros, tá? Enfim. Mas isso tudo mostra como são efêmeras as coisas. O Citibank só vendeu o varejo para o Banco Itaú. Ele ainda opera como banco comercial no Brasil e ele que gerencia os boletos de uma fintech chamada Willbank. Tá? Os boletos são emitidos pelo Citibank SA, porque ele começou a operar no Brasil como uma sucursal do Banco Americano, The First National Citibank of New York. Depois, quando mudaram o nome nos Estados Unidos, era Citibank NA, National Association, e até um dia que ele criou uma subsidiária brasileira, o Citibank SA, para quem ele passou as operações do Citibank NA. Enfim. E agora o Citibank SA continua prestando serviços de banco comercial para outras pequenas entidades. Um banco que também, não sei se ainda opera, mas chegou a operar aqui, foi o Bank of America Merrill Lynch. Ele também fazia serviço de emissão de boletos de cobrança para outras empresas importantes, quase sempre lojas, e emitia os boletos em nome dele. Parece que ainda opera aqui o JP Morgan, que incorporou o Chase, que no passado tinha o Banco Lar Brasileiro, depois virou o Banco Chase Manhattan, SA, e depois ele foi incorporado pelo JP Morgan, que passou a se chamar JP Morgan Chase. Esse parece que ainda opera no Brasil. A mesma coisa o Deutsche Bank, com operações que eu saiba muito restritas, mas opera ainda no Brasil. Enfim, eu
agradeço demais a atenção de vocês e hoje eu voltei ao formato antigo do vídeo, na horizontal. O anterior foi feito no formato vertical. Então, vocês, por gentileza, se tiverem tempo de comentar qual formato vocês gostaram mais, do horizontal ou do vertical. Muito obrigado e um abraço para todos os meus amigos, que eu considero vocês todos meus amigos. Até logo.